Mike juntos. Seria esse o desfecho dos dois amigos? Dois amigos que cresceram juntos, descobrindo esse novo sentimento, descobrindo o amor. A série tá chegando ao fim e hoje a gente vai conversar se realmente faz sentido esse desfecho, faz sentido esses amigos terminarem como um casal. Tá rolando uma construção, mano. Desde a temporada passada tá rolando uma construção. A temporada atual também tem pistas de como vai terminar a história pra esses personagens. E tem uma cena vazada. Tem uma cena vazada que tem a ver com tudo que a gente tá conversando. Eu vou falar sobre essa cena mais adiante no vídeo. Eu vou avisar quando eu comentar sobre essa cena pra não dar spoiler. Vou tentar conversar o máximo possível sem comentar sobre essa cena. Agora, spoilers dos episódios que já saíram, isso vai ter bastante, cara. Existem alguns acontecimentos, algumas cenas do último episódio, o episódio 4, que são essenciais pra gente conversar se realmente faz sentido esse casal. Meio que isso acabou sendo revelado na própria série. E a gente vai ter que conversar sobre essas cenas. E bom, é verdade que a possibilidade desse casal também tem gerado revolta de alguns fãs. Não é o que alguns fãs querem. A gente vai falar sobre tudo isso. Assim que você deixar aquele like, pra quem não me conhece, eu sou o DS, você está no Papo Nerd. E bom, cara, pra começar esse assunto, eu quero deixar uma coisa clara aqui. O objetivo desse vídeo é conversar sobre o roteiro, é conversar sobre fazer sentido ou não. Eu quero conversar sobre a série. E eu tô falando isso porque eu tenho visto muita gente falando merda na internet. Tem uma galera que começa a levar pra um outro lado que eu particularmente não compartilho. Eu cheguei a ver alguns comentários do tipo de que se realmente for esse o caso, se o Will e Mike vão formar esse casal, então essa série acabou, eu nunca mais vou ver essa série. E bom, meio que a série tá acabando, então de qualquer forma eu acho que a gente nunca mais vai ver essa série, a menos que a gente queira assistir de novo. Mas vamos lá, na pior das hipóteses, vamos assumir aqui que esse é um casal que não faz sentido, vamos assumir que esse é um casal que ninguém quer. Ninguém quer Mike junto com o Will, e não existe desenvolvimento algum pra esse casal, na pior das hipóteses. E o meu questionamento é, isso traria um impacto muito negativo pra trama como um todo? Tipo, isso anula tudo que a gente viveu? Todas as vezes que nós nos empolgamos, toda experiência positiva que a gente teve com a série? Na pior das hipóteses, é só um casal mal desenvolvido. A gente sabe que o fato de algumas pessoas se incomodarem é a questão da intolerância. Eu realmente fico surpreso de as pessoas se incomodarem tanto assim a ponto de ameaçarem parar de assistir a série. Cara, isso aqui deveria ser óbvio, mas a gente tá em 2025. Pessoas LGBT existem e eventualmente a gente vai ter esses personagens. Eventualmente esses relacionamentos vão acontecer. E sinceramente eu tô cagando pra isso. Eu me importo com desenvolvimento. Eu quero saber se faz sentido pra narrativa. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. E sim, na minha opinião, temos alguns problemas com esse casal. E assim, tá certo que o Will de uma hora pra outra virou o tipo do Mike. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. O que seria um casal problemático pra mim? Por exemplo, se do nada a Max assumisse um relacionamento com o Mike. Imagina, Max e Mike, ou Lucas e a Eleven, do nada. Bizarro, né? Bizarro pensar. Ou quem sabe a Joyce e o Murray. Do nada a Joyce vira pro Hopper, não tá rolando, eu há muito tempo já tô perdidamente apaixonado pelo Murray. Isso pra mim são casais que não fazem sentido, não teve desenvolvimento algum. No caso do Will, tá rolando um desenvolvimento. A gente só tem que entender pra onde que esse desenvolvimento está apontando. Não podemos chegar à conclusão precipitada, mas a quarta temporada vem desenvolvendo desde o primeiro episódio esse sentimento que o Will tem pelo Mike. Mano, no primeiro episódio, quando a Eleven está narrando a sua nova vida em Lenora Hills, ela comenta que o Will está apaixonado. E ao longo da série, a gente vai descobrindo que ele está apaixonado justamente pelo Mike. Só que também é verdade que num relacionamento não basta o desenvolvimento de uma das pessoas. Nós temos o Mike também. Como que a série tá desenvolvendo o Mike nessa relação? Então, na maior parte do tempo, a gente descobre que o Mike nem tá se dando conta, ele nem tá percebendo o que está acontecendo. Na verdade, o único que percebeu o que estava acontecendo foi o Jonathan. O Mike o tempo inteiro tava levando pra amizade porque pra ele o que existe é a amizade. O Will é amigo do Mike desde a infância e o Mike tem esse relacionamento com o Will estabelecido, eles são muito amigos. Uma coisa que pra mim não fez tanto sentido é que na quarta temporada é revelado que os dois são melhores amigos. Isso entra em contradição com um fato lá da primeira temporada, onde era falado que o Lucas era o melhor amigo do Mike. E isso a gente poderia apontar como um problema, e isso eu não vi ninguém falando. Mas assim, por outro lado, né, fazendo o advogado do diabo aqui, essa questão de melhores amizades pode mudar com o tempo. Inclusive, você que tá aí me assistindo, o seu melhor amigo da infância talvez não seja o seu melhor amigo hoje. Então ok, eu dou um desconto. Mas de qualquer forma,
forma, a quarta temporada revelou que os dois são melhores amigos. Inclusive, a gente teve uma reaproximação dos dois porque rolou esse distanciamento e a gente teve esses momentos, digamos assim, um pouco mais íntimos dos dois na quarta temporada. Mas, mais uma vez, essa intimidade significa duas coisas diferentes pro Will e pro Mike. O Will claramente está apaixonado. Pro Mike, até então, é amizade. Pelo menos falando da quarta temporada, até aquele momento ali era amizade. Mas assim, esse não seria o primeiro caso de amigos que acabam se apaixonando. E ainda existe a possibilidade do Will acabar conquistando o Mike. E aí nós chegamos à quinta temporada. A quinta temporada já deu pistas pra gente de pra onde essa história vai. Na minha opinião, a quinta temporada tá deixando claro qual será o destino desses dois. Ao longo dessa quinta temporada, a gente viu o Will se encantando pelo relacionamento da Robin com a Vicky. A gente tá falando dos anos 80, relacionamentos LGBT não eram tão comuns de serem vistos publicamente. Era uma época de muito tabu, então não era comum as pessoas se assumirem, não era muito comum, inclusive, as pessoas se aceitarem. E o Will, aquele menino que se sente extremamente deslocado, o Vecna fala sobre isso, sobre o Will não pertencer a esse mundo. O Will é alguém deslocado. O Will enxerga na Robin ali uma inspiração, mano. A Robin é tudo que ele sonha ser. A Robin conseguiu viver um improvável, conseguiu conquistar uma amiga. E aí ele descobre essa realidade, ele fica curioso pra saber como isso aconteceu. Como é que a Robin soube que daria certo? Como é que ela soube que a Vicky corresponderia? Como que sabe disso? E essa conversa, ela é extremamente importante. A Robin vai falando sobre sinais, sobre um contato físico que acontece ali sem querer, sobre uma troca de olhares. A Robin não chegou simplesmente se declarando pra Vicky, ela foi observando esses sinais. A Vicky foi dando essa bandeira, foi dando sinal verde pra ela até ela entender que, ali pode rolar, cara, ali eu serei correspondida. E aí depois disso, a gente tem uma cena de diálogo entre o Mike e o Will, uma cena que o Mike levanta muito o astral do Will, e o Will tenta forçar esse contato físico. A Robin falou sobre o contato físico, né, esses esbarrões. Pois é, o Will tenta forçar esse contato físico e o Mike fica meio desconcertado assim, ele fica meio sem graça e sai. E a Robin presencia essa cena, ela vê o que está acontecendo e aí ela chama o Will pra conversar. O que a gente precisa entender? O Mike não deu os sinais, o Mike não está dando sinais. A Robin percebeu isso e ela chama o Will justamente pra contar um pouquinho da história dela, porque ela também já viveu isso no passado. No passado ela era apaixonada por uma outra amiga da escola, mas essa amiga era apaixonada pelo Steve e era um relacionamento impossível, era um relacionamento que nunca ia acontecer. Naquele momento a Robin acreditava que ela precisava daquele relacionamento pra se descobrir, pra ser feliz. Mas a Robin entendeu que a jornada dela não era sobre esse relacionamento, era sobre ela. Ela seria completa não ao ser aceita por essa pessoa, ela seria completa ao ser aceita por ela mesma. Era sobre ela. Ela precisava se aceitar, ela precisava se descobrir, ser quem ela era. E basicamente nesse momento a Robin está revelando uma dura verdade pro Will, uma dura verdade da forma mais leve possível. A Robin realmente soube transmitir essa mensagem com muita sabedoria, mas basicamente o que ela está dizendo ali é que provavelmente o Will não vai ficar com o Mike. A jornada do Will não é sobre isso, não é sobre ele ficar com o Mike, é sobre ele aceitar quem ele é. O Mike é um relacionamento impossível, assim como o relacionamento que a Robin idealizava era impossível também. A Robin fez um paralelo entre a história dela e a história do Will. E aí depois nós temos aquela cena maravilhosa do Will aceitando a realidade, aceitando a sua natureza, que é justamente aquela cena que ele desperta os poderes. Ali ele aceitou 3 coisas, cara, né? Não foram 2 coisas, não. A gente sabe que ele aceitou que ele tem uma ligação com o Vecna. Foi sobre isso a conversa dele com o Mike. O Mike falou que ele é como se fosse o Vecna. Ele aceitou isso. Ele aceitou quem ele é também. E ele também aceitou a amizade dele com o Mike. E, cara, esse é um ponto muito importante. Ele começa a lembrar ali de bons momentos entre ele e o Mike. E é uma amizade, cara. É uma amizade bonita. Na minha opinião, esse seria um problema. Esses relacionamentos entre amigos acabam com a amizade, mano. Inclusive falando de casais héteros também, né? Casais amigos. Pessoas que são amigas, depois se relacionam. Mano, já era amizade. E a amizade é uma coisa que tem muito valor também, cara. Não só romance. A amizade tem muito valor, vale muito. A amizade que os dois têm, o Mike e o Will, é uma amizade muito bonita. É algo muito especial. E talvez até por isso o Will pode ter confundido os sentimentos dele, porque o Mike é alguém especial pra ele. E na minha opinião, é especial do jeito que é. Entrar nesse relacionamento, na minha opinião, seria perder um amigo. Muda completamente a dinâmica, cara. Vira outra coisa. E além do mais, com esse relacionamento, a gente não perderia apenas a amizade dos dois. A gente também perderia o relacionamento do Mike com a Eleven, que também é um casal muito fofo. Também é um relacionamento de valor, que
que inclusive é um casal que tá sendo desenvolvido aí desde a primeira temporada, então é jogar muita coisa no lixo. Eu não acho que o casal Mike e Will é um casal que faça sentido, eu não acho que a narrativa tenha apontado pra isso, eu não acho que é um casal que vai acontecer, e eu acho que os próprios personagens têm muito a perder com esse casal. O Will perde a amizade que ele tem com o Mike, ele perde essa dinâmica, e mano, é uma amizade muito bonita, é uma amizade de valor. E o Mike perde o relacionamento dele com a Eleven, que também é um casal muito bonito, muito fofo, que particularmente eu acredito que eles merecem ficar juntos. Mas aí teve uma ceninha vazada. Eu vou comentar sobre uma cena, na verdade é só uma imagem, muita gente já viu. Caso você não queira o spoiler, então esse foi o fim da nossa aventura. Eu te vejo nos próximos vídeos, mas caso você tenha ficado aqui, vou presumir que você quer ver essa cena. Vazou uma cena do Will e do Mike se beijando. Isso muda tudo o que eu disse aqui? Bom, vamos lá, mano. Eu tô aqui dando a minha opinião. Nada é impossível. A gente tem um roteirista que pode fazer literalmente o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Inclusive, decisões ruins podem ser tomadas, mas pode ser bem desenvolvido também. E a gente sim pode ter esse casal. Por outro lado, essa cena pode ter outros significados. O que muita gente tem comentado, e na minha opinião faz muito sentido, é que isso aqui seja uma ilusão criada pelo Vecna. O Vecna pode fazer isso pra tentar enganar o Will de alguma forma, pra tentar atrair o Will, sei lá, cara. Ele pode entrar na mente do Will e essa cena pode ter acontecido só na mente do Will. Eu não acho que tenha sido um beijo roubado do Will, porque nessa cena aqui, claramente, quem tá tomando a iniciativa é o Mike. E justamente por esse motivo, eu acredito que essa cena realmente não faz sentido, cara. O Mike tomando essa iniciativa, o Mike é o cara que até o momento nem entendeu, nem percebeu o que tá acontecendo. Talvez a essa altura ele até tenha sacado, mas de qualquer forma, devido ao que a gente viu até hoje, ele vai evitar esse tipo de situação. Se tem alguém que vai avançar, esse alguém é o Will, mano. Pra mim o que mais faz sentido é que esse aqui seja o Vecna entrando na cabeça do Will. E bom, meus amigos, esse foi o papo de hoje. Tudo isso aqui é o que eu acho, é o que eu penso. Comenta aí o que você acha. Seria esse o destino do Mike e do Will, eles ficarem juntos? Você ficaria feliz com esse desfecho? Comenta aí. Enquanto vocês vão comentando, eu vou nessa. Fui!